Tudo bem com essa imagem? Essa bola, ela é chutada desse ponto. Ela vem direto ao gol. E as câmeras registram, as pessoas comemoram o gol. Só que quando esse aqui sai para comemorar o gol, alguém aqui grita: opa, esse cara estava impedido. O outro grita: não, teve um toque nessa pessoa. Esse aqui diz: esse toque foi com a mão. Mas espera, foi gol, parou. Vamos chamar o VAR e vamos entender esse gol aqui. Excelentíssima juíza Fabiola Duncan, recebo as homenagens da advocacia. Dizer que eu não tenho muito tempo, o tempo necessário que seria para explanar aqui toda a consideração e apreço que tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe disso. Dizer que é um prazer, inicialmente, atuar num júri presidido por Vossa Excelência, ter uma mulher presidindo um júri, ter um conselho de sentença de maioria mulher num júri. Acho que é um fato assim até marcante para esse que vos fala. Receba de coração as homenagens da advocacia e serei muito breve, estendendo esses cumprimentos ao meu grande colega de batalha, Dr. Rodrigo Viviani. Da mesma forma, doutor, receba. Segundo o júri que nos encontramos, já nos encontramos em audiência e aquela história, né? A defesa e a acusação nem sempre convergem nos argumentos. E hoje, novamente, iremos divergir, mas isso é ato institucional, é o meu munus defensivo que foi conferido a mim. Eu confesso que 13 anos de processo, quantas horas de instrução, desde as 8 da manhã, eu gostaria de chegar agora, na hora da fala da defesa, com as coisas um pouco mais esclarecidas, com as coisas um pouco menos embaraçadas, mas ainda continua algo. Então eu peço vênias à sua fala, peço vênias às suas conclusões, conclusão do Ministério Público, para expor as conclusões da defesa, que serão diametralmente opostas às considerações que Vossa Excelência trouxe, compreendendo o papel da parte acusadora. Não do Ministério Público propriamente dito, da parte acusadora. Saúdo o seu assistente, saúdo todos os presentes. Michael, agradeço a oportunidade de poder exercer esse trabalho para você. Saúdo a minha assessoria, Dr. Rodrigo, Fabiano Nicoletti. Rapidamente, eu não tenho muito tempo, porque o tempo vai voar. Um beijo à minha amada esposa que está aqui, amo você. E a família do Roberto, os meus sentimentos, as minhas condolências, e para que todos vocês entendam que a defesa, eu nem conheço o Roberto, conheci o Roberto desses fatos, não temos nada contra nenhum de vocês, não temos nada contra o Roberto. Só que eu entendo que na posição de vocês querem justiça, a família pugna por justiça. De outro lado, a família daquele rapaz ali também pugna por justiça. E nós ouvimos nessa manhã, e nós já identificamos também, diversas falas que dizem assim: houve negligência. E eu quero dizer que o Estado foi negligente nesse processo. Conclusão minha, que o Estado foi negligente nesse processo. E quando o Estado é negligente, não existe uma pessoa que pode suportar o ônus da negligência do Estado. Transferir a responsabilidade do Estado para uma pessoa, isso a nossa lei não admite. E na nossa conclusão, o que está acontecendo aqui, diante da negligência do Estado, o Estado, para se ver livre dessa negligência, transferiu a responsabilidade dele, do Estado, não é da doutora Fabíola, do doutor promotor, nada disso. É o Estado enquanto Estado, que zela por uma sociedade. Transferiu toda essa negligência para o Michael e para o Fabiano, porque precisavam encontrar um ou dois culpados para entregar uma resposta para vocês. E ao final dessa explanação, os senhores vão entender, principalmente os senhores jurados, que não é essa resposta que é o sinônimo de justiça que os senhores buscam. Receba os nossos cumprimentos. Dr. Luiz Felipe, meu fiel escudeiro, receba as minhas homenagens. Todos presentes, Força Militar. E serei breve, serei dinâmico, serei rápido. A minha proposta é de vir para as conclusões. Não sei antes saudá-los, cada um dos senhores do júri. Os senhores são juízes de fato. Hoje são juízes. O que a doutora Fabíola faz? A doutora é juíza, ela exerce jurisdição.
Jurisdição é jurisdicção, é dizer o direito. A doutora Fabíola diz o direito. A doutora Fabíola passa num concurso, recebe a capa da justiça para dizer o direito. Os senhores aqui, enquanto jurados, são investidos de jurisdição e hoje dirão o direito. Como é que se diz o direito? Por que os senhores estão aqui? Os senhores estão aqui porque é um tribunal do júri, como o doutor promotor falou, ele é instalado para julgar os crimes dolosos contra a vida. Muito bem frisado, crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes que eu tenho a intenção de matar. Intenção de matar, eu quero matar, eu vou matar. Quantos assassinatos tem nessa cidade? Quantos assassinatos ouvimos no rádio, na televisão? Assassinatos. Sujeito que mata, que dá facada, dá tiro. Barbaridades que nós estamos vendo aqui. E na Constituição ela diz assim, ó, nossa Constituição, a minha, a de você. Antes, primeira vez que servem aqui como jurados? Todos, primeira vez? Que bom. Eu me sinto no papel de entregar alguma munição, embora vocês não tenham que ter conhecimento jurídico nenhum, mas um pouquinho de munição do que faz aqui a defesa para entender qual o julgamento mais adequado. O que é justiça? Pois bem, como eu dizia, a Constituição, ela diz que todos são iguais perante a lei. Só que se todos são iguais perante a lei, é uma ficção, porque nós não somos iguais. Eu sou o Franklin, o Carlos é o Carlos, Larissa é a Larissa. E aí, passamos para o princípio da isonomia, que diz assim, tratar então os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Isso é isonomia. Então eu louvo o princípio da isonomia ante o princípio da igualdade. Para dizer o quê? Crimes dolosos contra a vida, tal qual foi apresentado aqui pelo promotor, os crimes de assassinatos, cujas penas variam de 12 a 30 anos, são para assassinos. São para pessoas com ímpeto assassinos. Pessoas determinadas a matar, determinadas a agir de meio cruel ou de forma que dificultasse a defesa da vítima. Tudo isso para dizer que aqui, dizer que matar alguém é crime, e crime punido na mesma proporção que um assassino puniria, quando o doutor promotor já traz aqui uma acusação de homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos, a primeira pergunta que eu coloco antes de começar a falar é: tratando os iguais de forma igual, desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades, atribuir hoje, e os senhores que vão decidir, uma pena de 12 a 30 anos ao herói aqui da história, é razoável? É proporcional? Fica a primeira reflexão, que eu entendo que não. O crime, Código Penal, nós quando estudamos o direito, a teoria do direito, ensina que para atribuir, para imputar, para condenar alguém, a gente precisa conjugar 3 valores, aliás, 3 requisitos no mínimo, que é conjugar o fato, a este fato atribuir um valor, e neste valor, fato-valor, aplica-se a norma. Isso quer dizer que, imagine, minha esposa está aqui, nós temos 3 filhos. Se por alguma infelicidade a nossa filha mais novinha solta da mão dela e vai atravessar a rua, no que ela atravessa a rua, vem um motoqueiro, um carro, uma moto e atropela a Olivia. Aquele motoqueiro, a moto, matou a minha filha, que Deus o livre, mas é só para exemplificar. Matou, mas este fato, ele é visto, ele precisa ser valorado como aquele que está lá no morro, na favela, com o revólver, assaltando, matando, atirando, o assassino. Percebe a diferença? Que para punir alguém nós precisamos valorar o fato e aplicar uma norma. A conclusão que o promotor traz aqui é dar ao Kleber, dar ao Nicolete o mesmo tratamento que daria ao sujeito que descarregou um revólver, que matou, que estuprou, que fez, enfim. E os senhores viram aqui que este fato demanda de uma análise diferente. Também foi falado aqui sobre fazer justiças com as próprias mãos. Deixa eu só fazer uma explanação rápida. Desde os primórdios, o direito sempre existiu. E a forma primitiva de dizer o direito, de fazer a jurisdição. Lembra do Duralex Edlex, Carlos? Lembra do
olho por olho, dente por dente. A forma primitiva de fazer direito, fazer justiça, era assim, com o uso da autotutela, a força própria. E quando o promotor fala que nós, no Estado democrático de direito, não podemos usar a autotutela, não é bem assim. Ele não disse para vocês que o Estado, a polícia, ela não consegue estar em todos os lugares. Deus sim, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, a polícia não. A polícia não conseguia, a polícia não estava lá naquela noite de 4 de setembro de 2010, dentro daquele carro. A polícia não estava lá. Não dava tempo de chamar a polícia e repelir uma ação atual, eminente, um risco que a Graciela corria. Nesta hora, qualquer uma de vocês, num estado desse, num estado de risco, num estado de perigo, sim, o Estado autoriza qualquer um a agir em favor. Ainda que naquele momento manifeste o ímpeto primitivo dos primórdios do direito da autotutela. E foi assim que o Maicon agiu. Ele agiu em legítima defesa da Graciela. Só para a gente fazer essa breve explanação. Um processo, para se chegar a uma conclusão, de condenar alguém, de absolver alguém, precisa observar alguns critérios esses que não foram trazidos para vocês, para os senhores, e eu vou esclarecer. E qualquer coisa que eu falar aqui que não for verdade, eu tenho certeza que no minuto seguinte eu vou ouvir uma parte aqui. Então, por gentileza, muita atenção que eu vou ser dinâmico. Processo é algo que demanda garantias, não são só deveres, não são só leis, não são só normas, porque é o Estado aplicando a lei, e nós estamos nas mãos do Estado. Então existem regras, existem regras no jogo. Gol impedido não é gol, é regra. A bola pode ter entrado, mas é regra, não é gol. Então o que acontece? O fato, o dia, a chegada, o soco, o que aconteceu, senhores do júri, só ele sabe. Ele estava lá, ele viu. Depois, a Graciela estava lá, ela sabe, ela viu. Depois chega o Nicolete, ele sabe, ele viu. E como é que se apura um crime? Como é que se apura um fato? Quem apura um crime? Quem apura um fato? O Estado. Diante do cometimento de um crime, tudo o que acontece depois daquele crime, são reproduções do que de fato aconteceu. E o que o Fabiano e o que o Nicolete vai responder? O que qualquer um de nós responderia diante de um fato? Aquilo que o processo, Renato, for construindo, desenhando. E cabe ao Estado criar os mecanismos, tratar essa reconstrução, dar um cuidado na apuração desse fato que aconteceu lá naquele dia, com responsabilidade para quê? Para individualizar a conduta, para que cada um seja responsabilizado de acordo com suas ações. O que essa situação aqui mostrou para nós? Chutou, foi gol. O que aconteceu? Morreu o Roberto. Quem matou? Foram os taxistas. É simples a conclusão. Mas agora vamos chamar o VAR. Vamos colocar o valor a essa norma homicídio que estão colocando para eles e vamos entender se é dessa forma que precisa ser valorado, se é proporcional à medida, à punição que o Estado está querendo aplicar para ele, e quem vai dizer são os senhores. Porque naquele dia, diante de um chamado, de um assédio, e ficou muito claro, eu não vou ficar aqui reprisando, reforçando, se os senhores já estão cansados, o que aconteceu, os senhores já sabem. Uma chamada, um pedido de socorro, e quando o Maicon chega no local, encontra um cidadão agarrado com uma mulher. Como ela falou, não quero nem imaginar se algumas das senhoras ou de quem esteja na plateia já teria sido agarrada contra a sua vontade por um cidadão. A cena que o Maicon vê é aquela. Não tinha polícia, ele espera um pouquinho que eu vou chamar a polícia. Senhor, fica aí que eu vou chamar a polícia, só um pouquinho, não se mexe. Não, o ímpeto primitivo dele, que qualquer um de nós faríamos, ele fez. Como eu dizia há pouco, o Estado autoriza a gente. Quando? Diante de uma situação que a polícia não está presente, que é quem detém a repressão de crimes, agir com os meios moderados.
Ou seja, o artigo 23, que fala da legítima defesa, todos vocês já devem ter ouvido falar, diz assim: aquele que age, que usa dos meios moderados para afastar um risco atual ou iminente, age de legítima defesa. Seria outro discurso se ele tivesse com aquela faca desferido diversas facadas lá no Roberto. Não, ele teve o cuidado de deixar a faca lá, chegou, pediu para ele sair, vendo aquela cena, deu um soco. E sabe qual que foi o maior problema, além de toda essa prestação jurisdicional precária do Estado? Sabe qual foi o nosso maior problema aqui? A começar pelo tempo, né? É inadmissível um processo se protrair por 12 anos para ser apurado. E vamos imaginar que se o Michael tivesse dado um soco ali, e daquele soco, o Roberto já caísse ali morto, simplificaria o nosso trabalho aqui essa manhã. Simplificaria. Mas acontece que uma ação, Larissa, do Roberto, o fato dele ter repelido uma agressão justa, atual e eminente, usando dos meios moderados na qual a sua colega taxista sofrera, depois deste fato, uma série de fatos aconteceram, de modo que o Estado, não apurou como deveria apurar. O que aconteceu? Quem matou o Roberto? É a pergunta. A pergunta que não quer calar é: quem matou o Roberto? Porque este Estado, no início, quando disse que os taxistas mataram o Roberto, o que o Estado fez? Junta todo mundo e põe no balaio. 6 vão para a justiça. 6 respondem esse processo. Contextos que não modificaram, porque no mesmo contexto que estava o Fabiano Amaral, o Robson, que deu depoimento aqui, outras pessoas que estavam ali, no mesmo contexto que o juiz absolveu, encontra-se no mesmo contexto o Michael e o Fabiano Nicoletti, com uma única diferença. O Fabiano Nicoletti não tem nem o que se falar, o Fabiano Nicoletti não participou. Agora vamos falar do Michael. O Michael foi o herói da história, foi quem agiu, foi quem fez o que eu faria se eu visse qualquer uma das senhoras ou dos senhores em perigo. Ele agiu de modo a qualquer um cidadão com um senso de cuidado, de proteção, faria. Um soco. E a pergunta que não quer calar é: este soco matou o Roberto? É a pergunta. E eu preciso te dizer que nesse Estado democrático de direito, essas regras processuais que nos abarcam, que nos alcançam para evitar de ser acusado ou até mesmo condenado injustamente de um crime, ele diz o seguinte: no Estado democrático de direito, para que se haja, para que ocorra uma condenação, é preciso ter o juízo de certeza. Por quê? Se eu tenho dúvida, eu não posso, em hipótese alguma, condenar um inocente. E é por isso que eu tenho essa garantia, os senhores têm essa garantia de que é muito melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Onde você quer chegar, Franklin? Eu quero chegar numa situação em que o que é um processo? É uma série de atos que visa apurar a prática de um crime, e apurando a prática de um crime, chegando numa materialidade. Houve crime? Houve. Chegando numa autoria. Quem foi? Eu tenho a certeza de quem foi? Ok. Pune-se. Este processo, com a devida vênia, em hipótese alguma, diz quem matou o Roberto. Os fatos subsequentes, os fatos supervenientes, os fatos posteriores ao soco do Michael estão total dissociados com o resultado morte que aconteceu. E aí a gente a polícia começa a apurar, vai todo mundo para a delegacia. E aí? Os senhores têm certeza? Os senhores conseguiram compreender de verdade qual era o estado do Roberto naquele dia? Ele de fato estava consciente? Estava inconsciente? Falava? Não falava?
Posso ser honesto? Até eu tenho dúvida de como era o estado dele. Porque cada um vem aqui e fala uma coisa. Aí me surge, tadinha, uma senhora com uma história isolada, só dela, que ela ouviu de outra pessoa. E eu tenho aqui, entre os senhores, a autoridade máxima em psicologia, que quando feita a sugestão, ela cria uma falsa memória e começa a falar aquilo que ela acreditou, aquele cenário. E não é demais dizer que o cérebro não consegue compreender o real ou o imaginário. Se eu crio um cenário, eu vivo esse cenário. Eu colho resultados desse cenário. E foi o que a dona Alzira, sei lá se esse é o nome, criou. Porque eu não vou mostrar o depoimento dela, porque os senhores já estão cansados. Eu só quero mostrar um ponto. É só o detalhe. Eu só vim aqui para dizer os detalhes para que os senhores decidam. Um ponto do depoimento dela que talvez tenha passado desapercebido, não para nós e também não para os senhores, porque o segredo disso tudo está nos detalhes. Por gentileza, Dr. Luiz Felipe, 2 minutos e 53 segundos da fala da dona Alzira. Muita atenção. Aumenta o volume. Eram pessoas se batendo ou pessoas batendo numa única pessoa? No momento que eu estava manejando meu quarto, eu não consegui ver direito. Por quê? Porque tinha muita gente em volta. Mas o que a senhora disse? A hora que eu cheguei lá, na hora que eu cheguei no local, eu já vi os polícias ali. Parou. Juro por Deus, por senhores, até hoje, nós fomos lá no local, eu jurava, eu tinha certeza que essa abençoada, ela morava ali em cima. Eu estava crente que ela morava dali, que viu ali. Mas quando o Gerson conta para nós que ela morava naquela distância, aí eu comecei a entender. Não estou julgando, ela não está sendo levada a julgamento, não estou chamando ela de mentirosa, mas eu começo a entender. Talvez por alguma vulnerabilidade ela desencadeia esta versão. Porque volta só de novo, só esse pedaço. Os senhores já ouviram quase 2 vezes, mas só esse pedaço. O que a senhora viu? Eram pessoas se batendo ou pessoas batendo numa única pessoa? No momento que eu estava manejando meu quarto, eu não consegui ver direito. Por quê? Porque tinha muita gente em volta. Mas o que a senhora viu? A hora que eu cheguei lá, da hora que eu cheguei no local, eu já vi os polícias ali. Pronto. Olha isso. Olha que informação. Ela não viu direito, tadinha. Ela estava da janela. Já tinha muita gente no local. E quando ela chega lá, ela afirma que foi. Infelizmente ela não está aqui mais para reproduzir a prova, mas ela diz que foi. Quando ela chega, a polícia já estava lá. 2 perguntas. Os senhores acham mesmo, de verdade? Eu não quero induzir nada, eu só quero mostrar. Daqui a pouco eu mostro. Daquela distância que estava aquela janela. Uma janelinha, uma veneziana. Da onde estava o carro. O Roberto caído atrás do carro. À noite, com muita gente, como ela acaba de dizer, que tinha muita gente lá. Os senhores acham mesmo que ela viu? Do jeito que ela narra, soco, pontapé, chute, pisão na cabeça? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Márcia, a senhora acha mesmo que a polícia, estando lá, porque ela acaba de dizer para nós que quando ela chega, a polícia já está lá. A senhora acha mesmo, é razoável, é plausível imaginar, Carlos, que a polícia ia deixar as pessoas pisarem, esfregarem o pé na cabeça? Olha que cenário fictício, olha que cenário diverso ela monta. E é só ela quem diz isso, porque ela ouve o tal do Jackson falar. O Jackson, brabo, porque chegou ali, queria tirar o cara de lá, e eu entendi hoje também qual foi a função desse agente comunitário. Ele queria
pelo que ficou muito nítido para mim, ei, para que chamar, isso sou eu quem estou dizendo, tá? Para que chamar a polícia? Libera o cara, o problema é dinheiro. Tô aí, cara, levanta daí, vai, vira ele, recebe. E os caras, não, deixa ele aí, pô, você está querendo ser conivente com ele? Percebe onde rolou o desatentamento entre eles ali? O Jackson queria liberar o cara, para não chegar a polícia, para não dar toda essa muvuca, para ele não ser conduzido. Ficou muito nítido para mim, porque não faz sentido. Se ela chega, a polícia estava lá, eu duvido, tem policiais aqui, com todo respeito aos colegas policiais, ninguém deixaria pisar na cabeça, virar, chutar, pontapé, etc. Então, perceba, e eu pergunto, com todo respeito a ela que não está mais entre nós, dá para dar credibilidade a ponto de condenar alguém num depoimento eivado de contradições e falsas memórias? Os senhores conseguem chegar a um juízo de certeza que ela, a Alzira, está correta com a verdade? Nós temos na delegacia praticamente 20 testemunhas que foram ouvidas. 20 pessoas foram ouvidas, 18 a 20 pessoas lá atrás. Dessas 18 a 20, só ela relata desta forma: chutes, socos, pontapés, pisão na cabeça, motivada pela raiva do Jackson, que foi tentar ali livrar o cara e acabou tomando um peteleco. E tem depoimento que diz assim, ele ficou furioso, ela mesma diz, ele ficou brabo, ele ficou furioso. Uma pessoa furiosa, ela tira suas próprias conclusões. Ele vai para a delegacia, vê todo o entreveiro, é tão fácil, né? Dizer, não, era os taxistas. Ele tinha acabado de tomar um tapa na cara e começa a criar e encontrar um culpado para o negócio, não o culpado. E vocês sabem a quantidade de eventos se desencadeou, a quantidade de informação que tem nesse processo, que está uma bagunça. E aí? Quem chutou? Quem bateu? Uns dizem que a polícia levantou, soltou, bateu a cabeça. Outro diz que foi o soco que ele bateu, mas ali ficou demonstrado. O soco ele fez com que ele soltasse, ele se apoiou na porta e caiu. Ali ele ficou nocauteado. Ele não permitiu que ninguém batesse nele. Agora é fácil. Olha para o estado que ele estava, e eu frisei muito isso hoje, e veja se é compatível o que esta abençoada diz com o que nós vemos. Franklin, mas ele estava machucado por dentro. Eu já vou chegar no laudo. Franklin, mas ele tinha um traumatismo. Ok, ele tinha um traumatismo. E a pergunta que não quer calar, senhoras e senhores do júri: quem causou o traumatismo no Roberto? Os senhores conseguem com firmeza acreditar e confirmar que o soco do Maicon foi capaz de gerar o traumatismo? Quantas coisas aconteceram? Quantos relatos? Relatos de levantou, soltou, virou, bateu, delegacia, a forma que ele chega na delegacia. Ninguém mostra até aqui, o Estado não apurou o momento que ele ficou na antessala da delegacia aguardando o procedimento. Ninguém sabe. Tem depoimentos dizendo assim, era um caso que deveria ser melhor aprofundado, melhor investigado, e o Estado não investigou. Então, já que o Estado não investigou, tira uns dali e vamos botar em 2, e aí joga a bucha para os jurados. Olha só que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Nós não temos aqui, senhores e senhoras do júri, elementos com todas as vênias ao doutor promotor que joga as informações. E o engraçado é que essas informações são jogadas assim, com todo respeito, não é contra a pessoa, mas é o que ele tinha para trabalhar nos autos. Por mais que eram policiais que têm fé pública, mas ali, como eles estavam envolvidos numa eventual situação de negligência, eles próprios se defenderam. Mas peraí, que bagunça é essa? Vamos colocar ordem desse negócio, porque se essa moda pega, de que qualquer um diz qualquer coisa, e eu chego aqui, concluo qualquer coisa, acaba a justiça no país.
Porque assim como o Maicon veio e trouxe a versão dele, e o doutor promotor disse, ele veio, óbvio, ele trouxe a versão dele porque é que melhor lhe cabe. Da mesma forma, o doutor Rodrigo veio aqui e trouxe a versão que melhor cabe a ele. Mas eu confesso que enquanto ouvia, eu não encontrava aquilo que eu chamo de coerência. Coerência em dar credibilidade, que só ficou, tudo que nós ouvimos aqui permeou e norteou em depoimento de Anazilde e de Jackson. E os senhores viram no laudo que foi mostrado ali, não há lesões aparentes. Tinha um cortinho aqui, o perito vem e fala, não há lesões aparentes. Aí vem, com todo respeito, está aqui, eu vou mencionar, o seu Valdomiro disse que a dona Anazilde estava lá na casa. Não! Perceba que é uma falsa memória, é aquele... o senso, a ânsia por justiça, e quando se anseia justiça, eu pego qualquer bode expiatório e é ele. Não! Ele deu um soco, ele foi o herói da história. Os fatos, os eventos subsequentes a esse soco não têm ligação com a morte. Franklin, mas onde está a ligação com a morte? Não sei, pergunta para o Estado, que é ele que guarda a responsabilidade de apurar um crime e não desistir de uma testemunha que poderia vir aqui e esclarecer e não deixar para lá. Deixa para lá, porque no júri a gente exibe lá, aí é fácil. Ora, não, isso aqui é responsabilidade, com todo respeito, uma vítima, mas existe do outro lado uma pessoa, uma família também. É simples. O problema do Brasil é aumentar as penas. Eu tenho autoridades aqui na assistência social que sabem que o problema do Brasil não é apurar, aumentar, diminuir a maioridade penal. Criar programas sociais, educacionais, custa caro. Então o que é mais fácil? Diminuir a maioridade penal e pune a molecada. Aqui é mais ou menos assim. Já que passou batido, já que reconhecemos que nós, o Estado, negligenciamos, não apuramos, não fomos atrás, não vimos se foi a polícia que meteu o joelho na cabeça, não vimos se foi lá na delegacia, não vimos se quando o policial vai levar ele lá na descida da escada, ele cai, não sei. Todo mundo diz que não, todo mundo tira o seu da reta. Mas e aí? É certo? Esta é a justiça? O promotor frisou muito, os senhores são representantes da sociedade. E como representantes da sociedade, não é uma sociedade punitiva que é a bonitinha. É uma sociedade justa. Justa. Que apure, que esclareça, a ponto de dizer, olha, não tenho elementos. Houve um crime, mas o Estado não conseguia apurar. Absolve. Tanto que os outros foram limpados. Percebam que não mudou o contexto. A acusação é que os taxistas agrediram com um soco, pontapé, empurrão, aquela coisa toda. Espancaram o cara. Ele não estava espancado. Ele tinha uma lesão cerebral. Tinha uma lesão. E a dúvida, inclusive a minha dúvida é, quem causou essa lesão? O Maicon? Não. Pelo menos eu não consigo concluir. Porque o cidadão estava ali, o cidadão sentou, o cidadão levantou, o cidadão falou, foi para a delegacia. Os senhores viram eles sentadinhos lá. Cadê o Estado? Ninguém percebeu que tinha uma lesão. Franklin, mas que hora que causou essa lesão? Vocês devem estar assim se perguntando, meu Deus, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Eu não posso, os senhores não podem, de forma tangenciar uma responsabilidade a alguém que diante de um ato heróico, cujos desdobramentos levaram por negligência à morte de um cidadão, vírgula, negligência que não foi a dele,
O Estado, naquele momento, autorizava. Você, Maico, estava autorizado, naquele momento, naquele mano a mano, você e ele, aquela cena do cara agarrado com aquela mulher, e você, sem saber o que fazer, ela com as pernas bambas, meu Deus, central, socorro, você foi sangue frio, cara. Ele teve o cuidado de deixar uma faca que estava dentro do táxi, para ter a consciência de dar um soco. Esse é o assassino que o Ministério Público quer cravá-lo em 12, para começar, anos de prisão. Faz sentido isso? Qual seria a percepção de uma sociedade que, num momento que a polícia não estava lá para proteger, alguém se encoraja e repele um mal, este alguém sofra uma pena, seja tratado como um assassino de uma morte que ele não causou? É essa a conclusão que os senhores chegam diante de todo esse cenário? Qual é a dúvida? Ou melhor, qual é a certeza que os senhores têm? O cidadão que, quando repeliu o mal injusto, eminente, colocou a sua colega em segurança, quando chega os outros afoitos, ele parou, deixa, ele está no chão, não mexe, não vamos nos acovardar com ele. Tudo milita para isso. A polícia fala isso, todos os taxistas falam isso. E, de forma desconexa, surge 2 depoimentos isolados. Depoimentos que, num primeiro momento, foi tido lá na delegacia. Nunca mais aparece esse Jackson aqui. Mas como é que funciona? Ônus da prova. Isso é regra processual. Igual no futebol. Bateu a bola na mão, na área, é pênalti. No processo é assim. É o Ministério Público que tem o ônus de comprovar aquilo que busca com a persecução penal. Então, se ele quer condenar alguém, eu não posso me valer só de um depoimento de delegacia. De uma senhorinha, tadinha, que a 80, 100 metros diz que viu algo. Impossível. Impossível. E é por isso que sustentamos que a ação do Michael, além de ser em legítima defesa, ele não foi o autor da morte do Roberto. Porque se assim fosse, teria que o Estado punir todos os taxistas, chamar os policiais, todo mundo que estava no enrosco ali. Agora, percebe a bagunça que está isso aqui? E eu não consigo julgar com bagunça. Se eu tenho bagunça, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu preciso absolver. É a regra. Mas quem vai... E a justiça que essa família busca... A justiça que essa família busca, o Estado não alcançou. E a maior injustiça do Estado, que não alcançou a justiça que essa família busca, é incriminar, tangenciar a sua responsabilidade a um cidadão que agiu heroicamente e com bravura. Faz sentido isso aqui, senhores do júri? Dr. Luiz, tem alguma consideração? Tu trouxe ali a parte, do outro promotor de justiça trouxe a situação de que a Graciela teria mudado a versão. E isso é muito interessante no próprio boletim de ocorrência dela, que foi firmado no mesmo dia. Ela traz de forma muito óbvia. Esse relato é um relato, não é um relato dela feito com a autoridade policial, que não só coloca no boletim de ocorrência, né? Ela já traz que sofreu um assédio na volta, então essa situação de ter modificado o seu depoimento ou a sua versão, por que tu não falou isso para a autoridade policial? Sim, ela falou. Desde o início ela falou. E hoje vocês viram um depoimento que é praticamente, se eu for errar uma vírgula ou outra, idêntico ao que ela prestou 5 dias depois da situação que aconteceu ali. A Graciela narra tudo de forma detalhada. Ela traz todos os trejeitos, todas as situações. Um exemplo.
Quando ela fala, olha aqui, ó, olha a expressão, sem contato físico, Beto, ela conta tudo 5 dias depois. Como é que... Estou bem claro, desde o início. Então, quando chamaram ela na delegacia, ela já trouxe essa situação. E aqui, eu ouvi uma fala, e vocês mulheres têm muito mais propriedade que eu para falar, porque são mulheres. Ela pode ter exagerado. Eu acho, vocês como mulheres, qualquer coisa que diz não, é não. Encostou, não quer, é não. Não, é não. Não é exagerou. Não é sim. Não, eu posso fazer o que quiser. Encostou no cabelo, não pode. Encostou na perna, em direção à vagina, não pode. Ele fez isso. Ponto. Ela deixou claro isso desde o início. E ela não mudou a versão dela nunca. Se vocês ouviram aqui ela hoje, vocês sabem. Vocês ouviram toda a história. Isso não muda. Então, dizer que mudou a versão, isso é mentira. Desculpa, doutor Justiça. Dizer que exagerou, não, ela não exagerou. Me presta o microfone, nessa linha. Mulheres, principalmente para as mulheres, vou pedir licença para os homens. Quando ela fala, eu fiquei com vergonha de dizer. Consegue perceber por que ela ficou com vergonha de dizer? Porque daí quando ela vem e fala o que aconteceu, uma sociedade machista e que julga, vai lá e julga ela de novo, para dizer que exagerou. É por isso que as mulheres não denunciam. Porque diante de um negócio desse, numa sociedade machista, e com todo o respeito, talvez, como eu disse, não é dele, não é do promotor, porque eu vou me deparar ainda com acusações do doutor de assédio, de abuso, e eu vou me lembrar desta fala, onde ele diz que ela exagerou, que aqui ele a julga por algo que só vocês mulheres sabem. Mas onde eu quero chegar, Renato, não é ela que está sendo julgada. Quem está sendo julgado aqui é o Maico. A cena era essa. A cena era essa. Imagine o senhor se depara com uma situação de um homem, só estão vocês ali, agarrando uma feminina, e puxava ela. E ele, cara, larga ela. Quando ele puxa o braço com força, ninguém me tira daqui. Um grito de uma mulher. Eu não suporto ver uma mulher chorando. Agora o senhor imagina uma mulher gritando. Qual foi a reação? Um soco. O artigo 23 autoriza. Mas vamos lá. Quando os senhores forem questionados, o que é isso, Franklin? Questionados, como é que vocês vão julgar isso aqui hoje? Só para ficar bem claro. Vocês não vão precisar escrever nada, não vão precisar fundamentar nada. Perguntas serão feitas e os senhores só terão que responder sim ou não. Então é mais ou menos assim, ó. Existem 4 quesitos que a magistrada vai fazer essas perguntas. 4 quesitos com relação ao Nicolete e 4 quesitos com relação ao Michael. O primeiro deles, primeiro quesito, vai perguntar se o Roberto morreu da lesão, traumatismo craniano, etc, etc, etc. O primeiro quesito, sim, ele morreu do traumatismo. Isso aqui reconhece a autoria, a materialidade, perdão. O segundo quesito no sentido de que, se o Maicon foi o causador das lesões que levou à morte do Roberto, o traumatismo craniano que matou o Roberto foi o Maicon que causou? Porque nessa hora os senhores devem estar pensando, mas ele deu o soco. O soco causou o traumatismo craniano? Mas ele caiu. Tudo bem, agora os senhores ouviram quantas coisas aconteceram depois desta queda. É possível afirmar que o Michael foi o causador do traumatismo craniano? Eu entendo que não. Ele deu o soco. Se os senhores votarem não já no segundo quesito, os senhores estão absolvendo ele. E termina reconhecendo o ato heróico, fazendo justiça e lembrando que o Estado não foi feliz. O Estado negligenciou com essa família. O Estado não apurou quem causou as lesões. E aí sim, os senhores estariam fazendo justiça.
Mas e essa história da legítima defesa de terceiro e tal? Seria no terceiro quesito. Porque se hipoteticamente, presta bastante atenção para não ter confusão aqui, os senhores aí, na cabeça dos senhores, entenderam que o traumatismo craniano, que a gente vai falar sobre ele agora, foi causado pelo soco? O soco, a ação, que se os senhores entenderem que o traumatismo craniano foi em decorrência disso, como que ele agiu? Aí vem a tese da defesa. Ele só agiu para defender a colega de trabalho. E nesse quesito a juíza vai perguntar: os senhores absolvem ele? Respondam que sim. Os senhores têm duas opções aqui, cujo resultado é o mesmo. Bastante atenção, os senhores são formados, temos doutorados aqui, pós-doutorados. O primeiro é sim, não muda. A perguntinha sim, não muda. A segunda pergunta, se vocês responderem não, os senhores entendem e compreendem que ele não causou o traumatismo craniano. Ele é absolvido igual. Agora, se os senhores entenderem que ele causou, que aquele soco causou o traumatismo craniano, mas entenderem que ele agiu em legítima defesa, no terceiro quesito, votem sim. Mais uma vez, só para não ter erro. Duas opções. E os senhores que vão decidir. Opções essas que levam para o mesmo caminho. Para não confundir, se quiserem absolvê-lo já no segundo quesito, é só, quando passar segundo quesito, diga não. Não, estão absolvendo. Mas se lá no fundo, os senhores têm que julgar de acordo com a sua convicção. Se lá no fundo, olha, eu acho que quando ele caiu, ele já bateu a cabeça e já quebrou. Eu vou mostrar que não foi, já. Então eu vou absolvê-los por legítima defesa. Por que não foi ele que quebrou a cabeça do Roberto? E eu explico. O Estado foi tão ineficiente aqui, gente. Dona Líria, o Estado foi tão, assim, negligente, que hoje, acho que são 206 júris que eu participo. É um pouquinho de experiência para 15 anos de carreira. Como é que funciona uma situação dessa? Eu preciso de um esquema de lesões, já que abriram o cara, mostra onde foi, mostra uma foto, onde que estava a fratura. Ah, claro, porque são jurados leigos que vão julgar uma situação dessa. Não, só aparece aqui, isso aqui é o que aparece. Um emaranhado de nomes, de coisas codificadas que deu trabalho para a gente descodificar. Mas eu vou esclarecer isso aqui para os senhores. Cadáver masculino de cor branca. Isso aqui foi o que o perito, quando chegou lá. Na cabeça, escoriações fronte. O que são escoriações? Arranhados. Escoriações são arranhadinhos. Fronte. Tumefação e equimose malar à direita. Ele tinha um inchadinho, um roxinho, um inchaço aqui na região malar, à direita. Equimose parótida à direita, face esquerda e mandíbula esquerda. Então, do lado esquerdo, ele tinha também um sinalzinho ali, visto lá. Isso na cabeça. Tronco sem lesões. Chutes, pontapés, chutou a barriga dele. Tem relato, os senhores viram, ao laudo, sem lesões. Membros, escoriações no cotovelo esquerdo, raladinhos no cotovelo esquerdo. Ele foi arrastado, os senhores viram, conforme o depoimento, para dentro da viatura. Ombro esquerdo, joelho esquerdo, hálux é o pé, dedo do pé. Ralados no pé, no quinto pododáctico esquerdo, é o dedinho do pé. Ele perdeu até o tênis lá, quando a polícia arrasta ele, jogado lá dentro da viatura, ele se ralou. Pergunto, essas lesões, isso aqui causou a morte dele? Não. Aquilo ali, essas escoriações, causou a morte dele? Não. Agora, senhores do júri, vem a cereja do bolo, o momento máximo, para os senhores tirarem as próprias conclusões, que a gente vai esclarecer. Foi passado tudo tão superficial, e agora a gente vai esclarecer. Exame craniano, ele não tinha sinais, mas ele tinha sim um machucado por dentro. E o que dizia? Hematoma subcutâneo, crânio superior. Subcutâneo, abaixo da cutis. Estava por dentro esse hematoma superior. Fratura interparietal.
fronto occipital, por onde exteriorizava sangue líquido. Durante todo esse processo, todo mundo, os advogados que passou e a gente foi estudar, olhava para isso e dizia assim: a fratura foi atrás, na parte de trás da cabeça, na parte occipital, porque fala interparietal, fronto occipital. Ninguém sabia onde era, onde diabo era essa fratura, mas nós fomos atrás. Vani, traz o Steve. Atenção, fratura interparietal, fronto occipital, por onde exteriorizava sangue líquido. Esse aqui é nosso carinhosamente chamado de Steve. O cérebro humano, ele possui um conjunto de ossos. Vermelho. Esse osso frontal. Esse osso occipital. Esse e esse são os parietais, correto? Frontal, parietais e occipital. Todo mundo tratou esse processo como se o Roberto tivesse fraturado a região occipital. Com a queda, deu chute, bateu, pum, bateu. E nós fomos atrás, porque a nossa responsabilidade não é de tangenciar a responsabilidade para ninguém. A nossa responsabilidade é fazer, óbvio, o nosso papel da defesa, e quando a acusação não faz, a gente tem que ir atrás, porque do contrário, pune-se um inocente. Então vamos desvendar agora que lesão foi essa. Fratura interparietal. Fratura interparietal é uma fratura entre os ossos parietais. Ou seja, essa fratura ela foi nesta região, nessa sutura que junta os ossos parietais. Meu propósito de vir aqui agora, de forma dinâmica, de forma esclarecedora, colocar o que tem que ser colocado, definir quem fez esse gol, ou se esse gol é válido, para dizer que esse gol não é válido. Teve um toque de mão aqui. E eu não posso, tem regra. Eu não posso tangenciar a responsabilidade para o Michael, não posso tangenciar para ele. Ele está dizendo que nem tocou no cara. Vocês conseguem encontrar um elemento de certeza que o Fabiano Nicoletti chutou esse cara mesmo, bateu no cara? Com exceção ao depoimento, tadinha, da dona Nazilde, que criou todo um cenário, porque estava ali, sei lá. Desculpa, eu vou falar aqui, eu não defendo o Fabiano, mas foi surpresa para nós entender que ela parece que teve um affairzinho com ele, se tinha interesse em prejudicar, não sei. Franklin, mas como assim? Você vem aqui dizer que não sei? Sim, assim como o doutor chegou aqui também e criou as próprias conclusões dele. Eu escutei algumas vezes na fala dele, incongruências. O que mais que eu ouvi na fala dele? Interpretação. É um processo cheio de incongruências. Um processo que só demanda interpretação. Porque não dá para seguir uma linha certeira. Eu não consigo, com todo respeito à família, seguir uma linha que me entregue com segurança que as acusações do Ministério Público prosperem. Porque se assim fosse, nós da defesa teríamos mecanismos para trabalhar outras teses, para dizer que ele não tinha intenção de matar, que era só de lesionar. Jamais! Não foi isso que o processo desenhou. Eu poderia vir aqui e encher os senhores de teorias. Para quê? Se é tão nítido, é tão coerente para mim as incoerências desse processo, que eu falei para alguém: o senhor sabe qual que é o processo, o melhor processo para um advogado defender? Acho que a vida é assim, né? O melhor processo para nós da defesa defender é aquele processo, é a boa acusação. Olha só, a boa acusação, ela permite uma boa defesa. Essa é a regra do jogo, a altura.
bons adversários. Uma vez eu escutei uma história de um tenista sueco que o maior adversário dele morreu. E a partir daquele momento ele desmotivou a treinar, porque o que mantinha ele naquele espírito de competição era aquele bom adversário. Com todo respeito ao que eu tenho que enfrentar aqui, a esse adversário, a esse monstro que o Kleber e o Nicolete enfrentam há 13 anos, é difícil, porque assim, para todo lado que vai, a gente não chega numa conclusão. Lembra da novela Quem Matou Odete Reutemann? Foi a Leila, né? Depois a gente descobriu, não sei se vocês sabem o que eu estou falando, mas enfim, eu não sei. Como é que eu posso quebrar a cabeça de um cidadão em cima? Alguém aqui falou que ele caiu de cabeça em algum lugar? Alguém aqui falou que quebraram uma garrafa na cabeça dele? Já que é para tirar a conclusão, deixa eu tirar uma conclusão aqui então. Tá livre para falar o que quiser. Quando ele deve ter descido aqueles degraus de escada, possivelmente ele caiu de cabeça e por isso já botou ele quietinho lá. Posso falar isso? Posso. Eu falo o que eu quiser, porque o processo não apurou. É engraçado que eu me lembrei agora de uma coisa. A dona Nazilde, tadinha, não, ele nem tinha cheiro de álcool e tal. Não está aqui se cogitando, a gente sabe que ele estava bêbado. E o laudo dava 15 miligramas. 35 miligramas por litro de sangue, que é o dobro, né? Então, se você CPT, os 56 miligramas por litro de sangue. Agora vem uma outra incógnita aqui que eu vou jogar para vocês. A bucha está com vocês, é de vocês hoje, tá? O que a gente faz aqui é tentar mostrar o que se faz com isso. Se vocês pararem para pensar, ele estava bem no primeiro trajeto, tomou uma cervejinha lá e tal. Mas peraí, o promotor mesmo disse, foi só aquela cerveja. O que justifica então? O laudo, num contrafato, não tem argumento. O laudo diz que tinha 15 miligramas por sangue. Decigramas por litro. Eu nem sei fazer essa leitura. Mas só que também, com toda sinceridade, vem alguém aqui e diz que tinha 2 garrafas de pinga lá. Cara, de verdade, desculpa assim, já criamos assim uma conexão. Quem garante que o Roberto... Não sei, vou falar o que eu acho, que eu bem entender. Quem garante que o Roberto não tomou aquelas cachaças, não tenha saído, a porta estava arrombada, arrumou uma confusão com alguém, no que saiu caiu de cabeça, volta a dormir? Não sei. Mas que tinha 15 decigramas de alguma coisa, de cachaça no sangue, tinha. Que a cabeça dele estava quebrada aqui no alto, tinha. Respondam para os senhores. Um soco seria o responsável. Ana, um soco que pegou aqui no queixo, é nocaute, a gente sabe, eu sou atleta, eu sou lutador. Quem me chamou? Um soco, a gente sabe que bateu no queixo. Não sei se os senhores têm esse conhecimento, senhoras. Se eu chegar aqui agora e der um soco no Luiz no queixo, é a mesma coisa que desligar o disjuntor. A gente assiste no UFC, acertou, mas assim, ó, cai com a perna assim, ó. Um nocaute é isso, você perde a coordenação, você cai e bum! Como um soco. Seria, é a pergunta, tecnicamente possível, mecanicamente, fisicamente, Carlos, possível. Um soco em que ele segura, que ele senta, que ele cai. Justificar onde estava a fratura. O laudo está ali e a fratura foi aqui. É a conclusão. A gente não está aqui, advogado, vem fazer teatro. Não, a gente quer esclarecer a verdade. A gente quer mostrar, fazer aquilo que o Estado foi ineficiente. E por falar em Estado ineficiente, olha o que diz aqui um promotor de justiça, Renato Brasileiro. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. O ônus da prova cabe à acusação. A acusação tem que provar. Doutor Rodrigo, ele entrou agora. Ele não atuou nesse processo há 10 anos atrás. Não é dele. Ele veio e trabalhou com as peças que ele tem.
cuja conclusão, a nosso ver, é equivocada. Mas como ele mesmo disse, cada um tira a conclusão que quer desse processo. Mas nós temos que ter conclusões coerentes. E num processo penal que vigora a presunção de inocência, o ônus da prova é atribuído com exclusividade ao acusador. Ok? A ele. Aí, vem outro livro e diz assim: meus livrinhos estão tudo surrados já, ó. 15 anos fazendo júri, 15 anos abrindo isso aqui, 15 anos mostrando para os jurados que o ônus da prova é a atribuição conferida às partes para a demonstração daquilo que alegam. Se eu estou alegando, eu estou dizendo que foi o Maico que causou essa lesão. Então prova, promotor. Estas, as partes, suportarão os encargos de sua ineficiência. Se o Estado foi ineficiente, mais ineficiente ainda ele, enquanto ineficiente, atribuir a sua ineficiência a um cidadão. Isso é garantia, Carlos. Eu preciso fazer uma parte, só para contextualizar também. Essa peça é a alegação final do Ministério Público na primeira fase desse procedimento. E aqui eu também introduziu que os depoimentos dos policiais devem ser sopesados com ressalvas em algumas situações. Mas o interessante é que essa ressalva é quando lhe interessa alguma coisa. Porque quando o Ministério Público foi apresentar suas alegações finais para pronunciar ou impronunciar alguns, ele fala, isso não sou eu que estou dizendo, isso está na página pelo menos 967, para mim, é a alegação final do Ministério Público na primeira fase desse procedimento. Que o depoimento da testemunha Rafael Lira, policial civil de hoje, que atendeu a ocorrência, garantiu que nenhuma agressão houve com a vítima naquelas dependências, tampouco houve investidas nos policiais militares. Ademais, os depoimentos policiais militares que estiveram no local são coerentes entre si e não vislumbram qualquer motivação para a parte deles no sentido de agredir a vítima. Ou ele dá credibilidade, ou se tira a credibilidade. Se nem o Ministério Público sabe o que é coerente e o que não é incoerente, ele, o Ministério Público, que tem o ônus de comprovar e de mostrar essa coerência, e aí? Tá uma bagunça isso aqui. Porque a Nazil chega e fala, eu volto a Nazil de novo, né? É uma coisa que me marcou muito. Eu cheguei no local depois de andar 100 metros da minha casa, que aparentemente ele chegou num lugar que foi, pelo processo, as primeiras pessoas que foram no lugar fora a polícia, que ninguém se interessou, fomos nós. A primeira imagem do local, nós colocamos nesse processo. Ninguém colocou mais nenhuma imagem do local, do crime, só dele deitado no cama. E alguns falam que estava com um tapado no pescoço, chegou lá e estava na barriga. Enfim, trouxemos ali do enredo de todo esse processo, a Nazilde morava em cima de onde aconteceu tudo. Eu vi na minha janela, estou limpando o dogão. Beleza, quando chega aqui, o senhor Gerson fala, não, morava 100 metros ali. Eu falei, como é que essa mulher viu 100 metros aqui, viu tudo? Não, quando eu cheguei lá, os policiais estavam lá. Vocês ouviram? Os policiais, não. Ou os policiais estão mentindo. Que chegaram aqui, ou eles estão mentindo, que eu acho que não, tem fé pública, o sargento estava aqui, escreveu tudo, o Lira também. Ou tem alguma coisa muito errada, porque ele disse que ele estava falante, ele conversou com eles, ele passou informações, ele não estava desacordado, eles deixam muito claro, se tivesse desacordado, não tinham colocado a viatura, ponto. Ele deixou bem claro isso. Isso é meio óbvio. Um policial, eu acho que a força pública vai concordar comigo, não colocaria alguém desacordado, algemado, numa viatura, ele levaria a polícia, chamaria o SAMU na hora, ponto. E o Roberto não teria morrido. Se tivesse chamado, ele não teria morrido. Ele teria sido levado, poderia acontecer isso posteriormente, não sou médico também, mas poderia, ele ter ido para o hospital, ter sido tratado, porque aquilo foi uma decorrência de horas de sangramento interno. Então é uma coisa que se somam detalhezinhos que vão passando e acho que não tem problema. Não tem problema deixar assim, está tudo certo, e bota os dois ali. Mas não é assim que funciona. Não? Agora vamos lá. Eu acredito que muito do que as senhoras e os senhores ouviram aqui hoje, talvez, e vejo que tomaram vários apontamentos, muitas perguntas que os senhores fizeram para esse cenário, algumas respondidas, outras não,
Mas uma pergunta que talvez não queira calar, que para mim, né, ficou muito claro. Poxa, por que não levaram esse cara para o hospital? Quem deveria levá-lo para o hospital? A força pública esteve lá. É muito simples. Não adianta a gente ficar aqui correndo em volta. É muito simples. Um soco que repeliu uma agressão atual e iminente. Vírgula. Olha isso aqui. Um soco. Maicon. Traumatismo craniano. Quem? Quantos eventos aconteceram aqui que os senhores viram? Eventos não conclusivos, não apurados, não tratados com responsabilidades, negligenciados, que chegou ao resultado traumatismo craniano. O que a gente sabe aqui? Maicon, soco. Traumatismo craniano está proporcional ao soco? Na forma do traumatismo craniano? Sim ou não? Os senhores que vão decidir. Eu entendo até mesmo por um raciocínio lógico, coerente, demonstrável, plausível, que não. Se ele tivesse fratura de mandíbula, soco. Se ele tivesse dente quebrado, soco. Se tivesse corte de como chama isso aqui? Lábio, soco. Soco, Maicon. Traumatismo, não sei. Qual é a proposta do Estado? Já que a gente não sabe, diz que foi ele. Só que os senhores sabem que não é assim que funciona a regra do jogo. Chute, gol. Quem fez o gol? Teve toque. O Estado está dizendo que foi gol. Não, teve toque. Teve toque de mão. Há quem diz que estava impedido. O Estado está dizendo que é gol. Porque não quer chamar o VAR. Nós chamamos o VAR aqui hoje. Estava tudo muito assim. Muito fácil, né? Coloca lá um culpado. Vamos encontrar um culpado. Mas eu estou, pelo menos para mim, a gente se debruça sobre a causa. Está aqui minha mulher que não vai me deixar mentir. 2 semanas vivendo esse processo. Vivendo, tentando encontrar. E eu nunca vi algo tão paradoxal. Sabe por quê? Porque se soco fosse igual à morte, acabava os nossos problemas. Deu soco, morreu, legítima defesa ou não. Mas o soco foi só o soco. Foi para repelir uma ação atual iminente. Foi para proteger. Poderia ser qualquer uma das senhoras, dos senhores. Poderia ser uma ação de qualquer um de nós. Um soco. Se fosse um soco morto, mas não foi. Então o que foi? De novo. Não sei, porque o Estado não apurou. Se o Estado não apurou, podemos dizer que a lesão causada da morte foi praticada pelo Maicon? Os senhores votariam sim, com segurança, para dizer que essa morte do Roberto foi causada pelo soco e que desse soco gerou a lesão que levou ele à morte?
Não. Desculpa. Aqui eu quero fazer mais uma parte mais técnica, que eu tentei entender essa situação do laudo. Eu vou voltar nesse laudo de novo. Quando se fala, Roberto ali teria sido espancado, se traz ali escoriações, um ralado na parte mais superior da epiderme ali, da pele da pessoa, escoriações. Eu não tenho foto nenhuma dessa escoriação. A equimose existe na tecnologia o espectro equimótico de granulosado. Você consegue verificar ali pela coloração do rosto quantos dias ali fala que tem uma equimose. De quando que é isso? Eu não tenho uma foto para saber de quando que é isso. Eu não tenho uma foto para saber se aquele ralado é do dia, se aquele ralado... Ele era pedreiro. Ele podia estar ralado, ele podia estar machucado, eu não sei. Eu não tenho foto, não tenho informação, não tenho perito trazendo uma coisa decente. Eu não tenho absolutamente nada desse laudo que se diz que foi um espancamento. Começa a tirar uma coisa ou outra, não existe isso. Quem morreu de traumatismo ficou bem claro, mas não se demonstrou em que situação, qual foi a conduta de cada um. Foram 6 denunciados, quem bateu na orelha, quem se bateu, se não bateu. De 6 ficaram 2, tira 4, era para ter 3, era para ter mais um Jonathan aqui, porque o MP pediu a pronúncia do Jonathan também. Isso está na alegação final. Se fosse para pedir, não, porque eu chego aqui, eu peço a pessoa, não, pediu a pronúncia do Jonathan, ele não está aqui. Pareceu assim, tira aqueles lá e vamos botar esses 2 para ver o que dá. Essa é a minha percepção. Uma conduta, uma condução irresponsável para um processo. Bota o vídeo para vocês entenderem agora, porque uma imagem vale mais do que palavras, né? Porque se você olhar aquele laudo de lesão ali, você fala, meu Deus, escoriação daquilo, fronto occipital, que diabo é isso? Aí você olha para o que de fato é, esclarece. Saber o que aconteceu no dia lá, mostra para os jurados, Dr. Luiz Felipe. Eu faço uma correção que eu falei de Jonathan, mas é Fabiana Amaral, ele aqui também pelo pedido de pronúncia, só para corrigir, não falar nenhum erro. O que é? Coloca por gentileza a dinâmica dos fatos. Essa aqui? Essa aí. O Fabiano vai contar para vocês exatamente lá no local o que aconteceu e como aconteceu. Doutores, o motivo desse vídeo é esclarecer a dinâmica dos fatos que aconteceram naquele dia. Gostaria de deixar claro que o que eu vou falar se diz respeito à minha pessoa e às minhas ações. Eu só quero deixar mais claro ainda que a minha ação foi de proteger a minha colega de trabalho que estava sendo vítima de agressão, sendo violentada naquele momento. Eu escuto o pedido chamado dela, quando assim, alguém ajuda a 14 que ela está sendo assaltada, alguém próximo, eu respondo que eu estou próximo dela, PRQ87, eu venho, quando eu faço a curva eu já avistei o carro dela aqui, fiz a curva lá, era bem aberto, não tem essas construções aqui, vi o carro dela, ela e ele fora do carro. Nisso, avistei de longe. Nisso eu venho com o carro, aqui eu já puxei o freio de mão, subi aqui em cima, cheguei aqui, abri a porta, nisso tinha um facão que ficava dentro do táxi, peguei esse facão. Quando eu cheguei aqui fora, que eu vi ele não estava armado. Quando eu saio e eu vejo que ele não está armado, eu solto o facão, venho, eu só solto, porque ele está aqui do lado, eu só fiz assim, joguei. Ó, amigão, solta elas, isso aqui vai encher de gente, isso vai te complicar, por favor, solta ela. Aí ele fala, daqui eu não saio, aí eu chego e não sou, acerto o queixo, está nessa posição, eu estou aqui, eu cheguei, eu dou um soco nele, vou aqui, pegou no queixo dele, ele segura na porta, o vidro estava aberto, ele segura na porta, assim. Isso. Aí ele senta no chão. Senta aqui? Senta. Ele senta no chão. Aí ele começa a fechar o olho dele. Aí ele cai. Aí eu falei, parou? Larga ela. Parou? Acabou? Ele bate a cabeça? Não, porque ele não ele foi apagando devagarzinho. Ele encosta, mas nessa posição caiu. A porta aberta. A porta aberta. Nisso a Graciela olha, vira. Ele cai no chão, ela me abraça. Eu pergunto, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele fez alguma coisa contigo? Foi aqui. Aconteceu alguma coisa? Nisso já chega os outros taxistas. Quem chega primeiro? Se eu não me engano, Fabiano Nicolete. Fabiano para o carro.
Fabiano para o carro eu acho que atrás de mim, porque lá parou a polícia. Fabiano para o carro e vem correndo. Quando ele vem correndo, ele vem para dar um tapa, aí eu seguro ele e disse, não, tá desmaiado, deixa. Se ele levantar, que ele reagir outra coisa, mas desmaiado, ninguém bota a mão nele. E fez aquela roda, foi fazendo a roda, veio os taxistas, falou, nele ninguém vai colocar a mão, tá desmaiado, só se ele levantar. Em seguida, muito acúmulo de gente, vem a viatura da Polícia Militar. No que vem a viatura da Polícia Militar, o Robson Benassi vai naquela torneira ali, tem ali. Por quê? Toda a acusação, toda a base desse processo diz respeito a um depoimento de uma senhorinha que eu não vou julgá-la, até entendo, compreendo o que ela quis, chamada Anazilde. Anazilde que a essa hora, 8 horas da noite, escuro, com um poste somente aqui, desta janela, segundo consta, uma dessas janelas, à noite, via daqui tudo acontecendo, chutando, pisando na cabeça. Quer dizer, ela diz que não viu. Os senhores ouviram o depoimento dela. Lá de cima eu não vi. Mas quando eu cheguei, a polícia já estava lá. O que os senhores não sabem, ou talvez passou desapercebido, Larissa, é que o colega promotor do Dr. Rodrigo ficava sugestionando. Sugestão. Mas ele apanhou? A senhora viu? Sim. Sugestão. Vocês sabem, vocês são psicólogos. Sugestionando. Ela, talvez abalada com esse cenário que ela criou, ela foi confirmando. Confirmações que não guardam coerência com o que ela mesma disse. Que ela, lá de cima, não dava muito bem para ver. E não tem como ver. À noite eu estou atrás do carro caído, um monte de gente em volta, olha lá. E quando eu chego, a polícia já está. Quando ela chega, não faz sentido. Não existe lógica, não existe coerência para isso. Esta imagem vale mais do que qualquer coisa que foi dita aqui. Nós tivemos o cuidado de trazer esse material. Jurava para vocês que eu achava que ela estava morando aqui em cima. Jurava por Deus. Toda a narrativa que a gente viu desse processo, aparentemente ela morava em cima. Tem 2 apartamentos. Falou, não, então ela viu daqui. Tudo certo. Mas seu Gerson e fala, não, 100 metros para lá. E aí, a gente teria até feito uma imagem de lá para trazer. Se eu soubesse, eu vinha com o meu drone lá de noite, eu botava lá naquela janela e apontava para cá. Mas é hoje que eu vim descobrir. Tá bom, doutora. Muito obrigado. Bom, para encerrar, eu sei que vocês estão cansados, mas se o assunto é uma responsabilidade daquilo que a gente faz, o tempo ele acaba sendo atemporal, né? Daqui a pouquinho, em 5 minutos, a doutora vai perguntar se vocês estão aptos a julgarem. Tanto para um quanto para o outro, se o senhor me permitir aqui, doutor Rodrigo. Primeira série de quesitos. Se for o Maicon, lembra que o Maicon é do Dr. Franklin, acho que a doutora Fabiola vai fazer um disclaimer depois, e o seu Nicolete é do Dr. Rodrigo. Primeira pergunta, primeira série, sim. Sim. Segunda série, o Maicon foi o autor da lesão que causou a morte? Vou ficar esticando chiclete com isso aqui. Não. O caminho aqui para tudo, tanto para um quanto para o outro. O Nicolete não tem prova nenhuma que ele sequer tocou nesse cidadão. Eu acredito que ele chegou, que ele xingou, ele meteu o dedo na cara, chamou de sem vergonha. De fato foi um sem vergonha. Vocês já ouviram aqui, não é mentira. Frequentava a zona. E eu tenho a minha percepção aqui daquela história que o seu Valdomiro trouxe, não sei se foi o seu Valdomiro, da denúncia lá. E eu acabo concluindo que ele gostava de uma menininha nova, porque se ele denunciou, ele ia numa zona que tinha menores.
Não é para denegrir, até nem gosto dessa imagem, que eu, enquanto negro, sei que a palavra denegrir é uma expressão racista, mas não é para desqualificar ele. Mas ele gostava da putaria, desculpa. Então ali, ele já com umas na cabeça, de certo alimentou algum desejo sexual, alguma fantasia, e fez o que fez. Errado. Mais errado ainda quem disse, na minha opinião, que ela exagerou. Ele causou as lesões que levou à morte? Ambos? Não. Não. Quem causou o traumatismo lá em cima da cabeça? Nem doutora Fabiola, nem doutor Rodrigo, nem doutor Kuroda, que foi outro promotor, nem doutor Leonardo Todeschini, nem delegado, nem IGP, nem ninguém foram atrás. O Estado, família, negligenciou. É uma pena. O Estado negligenciou. E só pedir para que eles não se manifestem, excelência. O Estado negligenciou. E enquanto o Estado negligencia, eu não posso transferir a responsabilidade do Estado para um cidadão. Primeiro rol de votação, já, em 3 minutos. Sim, tanto para o Maicon quanto para o Nicolete. As lesões que levaram à morte, eles foram autores? O Maicon causou a lesão que levou à morte do Roberto? Não. Está encerrada a votação. Perceba que eu nem fui lá para aquele quarto quesito de agiu em qualificadora de recurso que impossibilitou. Aquilo é coisa para o assassino, aquilo é coisa para quando pega alguém na emboscada, na surpresa. Não tem nada a ver. É o tratamento desigual. Aqui os senhores encerram. Mas se eventualmente entenderem que aquela lesão foi em decorrência, mas os senhores estão cientes e convictos que ele agiu em legítima defesa da colega taxista, se chegar ao terceiro quesito, caso não defina aqui, quando perguntarem, os jurados absolvem o Maicon, votem que sim. Eu agradeço a atenção dos senhores. Cada júri, uma história. Hoje os senhores vão sair daqui cansados, mas com uma bagagem ímpar de ter participado da vida, da história de alguém, por ter feito justiça. Não importa o resultado, os senhores têm munição suficientes hoje para julgar com justiça. Não sejam justiceiros. O Estado aqui, até aqui o Estado foi justiceiro, querendo atribuir a alguém o cometimento de um crime, um crime que o Estado não foi capaz de apurar. Hoje, o Estado coloca nas mãos dos senhores essa responsabilidade, e eu quero acreditar e crer que os senhores farão justiça. Muito obrigado, foi um prazer enorme conhecer cada um de vocês. Vou levar cada rosto, cada semblante, cada gesto, cada expressão para os anais dos próximos júris que farei, assim como tenho recordação de todos os outros jurados, de 205 júris para trás. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e votem consciente, com segurança. Excelência, eu abro mão de 30 segundos que me restam. Obrigada, doutor.